Nesse estudo da pré-história, onde a história da arte vai discutir sobre as pinturas rupestres, aquela arte dos povos primitivos, nós começamos então com o primeiro período, que é o Paleolítico, onde encontramos a divisão entre o Australopithecus e o Homo habilis, sendo talvez o primeiro grupo a utilizar instrumentos feitos pelas suas próprias mãos. Essa caminhada histórica que passa do Australopithecus ao Homo habilis, do Homo habilis ao Homo erectus, encontramos sociedades que conheciam então, a partir de um determinado momento, o fogo, caçavam animais maiores, utilizavam grandes machados, e uma outra característica surge do Homo erectus, que é a utilização da pedra lascada. Por isso, esse período do Paleolítico ele é tão interessante para os estudos. Esse homem que vai utilizar instrumentos para realizar diversas tarefas. Então nós temos o Australopithecus, o Homo habilis e o Homo erectus utilizando então em todo esse processo estratégias de sobrevivência. São milênios de distância entre uma sociedade e outra. Uma que utilizava já instrumentos e a outra que não os utilizava. E durante essa evolução do Homo habilis e o Homo erectus, nós então vemos que a Terra também passou por 4 grandes períodos de transformação: calor, frio, calotas polares, transformações de temperaturas e meio ambiente. O homem e sua estrutura física foi sendo afetado pelo meio onde ele vivia. Seu corpo passou por inúmeras transformações. E surge um novo tipo humano. Esse novo tipo é o homem de Neandertal. Registros da presença do homem de Neandertal são encontrados na Europa, na Ásia e na África. Ele trabalhava muito bem com a pedra lascada, fabricando utensílios que serviam para a caça até mesmo de grandes animais, como os mamutes. Alguns pesquisadores, ao estudarem essas sociedades, descobriram que eles enterravam seus mortos com seus pertences, e alguns afirmam que eles tinham um certo sentimento religioso. Mas existe muito ainda a ser estudado e muito a se descobrir. Ainda são sociedades que estão ocultas sobre o véu do tempo. E a história ainda tem muito que contar para todos nós. Sobre essa espécie, que surgiu há aproximadamente 400 mil anos na Europa, no Médio Oriente, e ela se extinguiu há aproximadamente 28 mil anos. O homem de Neandertal conviveu com outra espécie do gênero humano, o Homo sapiens, que deixou um maravilhoso acervo de pinturas murais nas paredes das cavernas. Esse Homo sapiens fazia inclusive esculturas de deusas da fertilidade. Essa arte rupestre, presente na pré-história, acredita-se que ela represente tanto fatos do cotidiano das pessoas que viviam naquele período, quanto cerimônias religiosas e até mesmo rituais mágicos. Ali estão representados animais, plantas e o próprio ser humano, em diversos momentos de sua vida. Mas a interpretação dessas pinturas não é fácil. Não é fácil dizermos o que esses artistas do período pré-histórico queriam dizer com essas representações, pois nós não temos nenhum outro tipo de referência a não ser as próprias imagens gravadas nas pedras. O que esse povo quis retratar, o que essas pessoas queriam representar, é algo que fica guardado nesse mistério do tempo. Os milênios vão passando, e há aproximadamente 10 mil anos inicia-se o período conhecido como Mesolítico, situado entre 10 mil e 8 mil anos antes da Era Cristã. É um período considerado por muitos pesquisadores como um período de transição entre o Paleolítico e o Neolítico. E aqui o homem passa a desenvolver mais a arquitetura, a domesticação de animais e começam a desenvolver hábitos de vida menos nômades, não tendo que se locomover tanto de uma região para outra quando acontecia a escassez de alimento no local, porque a partir desse momento o homem começa a criar raízes em alguns territórios. Mas vale sempre lembrar
que essa marcação de tempo ela vai ser diferente de uma região para outra do planeta, de um povo para outro. Muitas vezes, os estudos dos pesquisadores vão dizer que um determinado povo desenvolveu a agricultura, desenvolveu a arquitetura em um período, mas em outra parte do planeta, descobertas arqueológicas dizem que muito antes já havia uma civilização, já havia arquitetura e agricultura desenvolvida. É muito importante sempre lembrarmos que cada vez mais a história e as pesquisas arqueológicas nos mostram que esta forma de marcar o tempo muda muito. Vai diferenciar muito de um lugar para outro do planeta, de um povo para outro. Nós não podemos afirmar com toda certeza que as construções, a arquitetura, surge para o gênero humano em um determinado ano. Nós sempre vamos ter que analisar dependendo do lugar e da sociedade que vivia, pois uma sociedade pode ter desenvolvido uma grande tecnologia num período e outra sociedade no mesmo período poderia estar vivendo uma outra fase. No Mesolítico, essa transição do Paleolítico para o Neolítico, ela nos mostra então que essa formação de uma estrutura familiar, de relacionamento social, começa a ganhar um novo aspecto. Porque a partir do momento que o homem começa a ter um ponto fixo de moradia, estabelecer ali uma sociedade fixada, novas regras de comportamento também vão surgindo. E a arte também vai mudando. Conforme a sociedade muda, o homem muda, a sua expressão artística também vai mudar. E o Mesolítico é um período que se confunde muito com o Neolítico, justamente por ser uma fase de transição e que apresenta características tanto do período anterior como do posterior, que é o próprio Neolítico, onde o uso da agricultura, os cereais começam a ser utilizados, arco e flecha, lanças, panelas de barro, o trigo que se transforma em pão, os animais passam a ser utilizados como força de trabalho e então, nesse período, a agricultura forma aldeias que dão início às primeiras cidades. Leis passam a ser criadas para organizar melhor essa estrutura social que surgiu. E em regiões como o Egito e a Mesopotâmia, aparece então a escrita. E com o surgimento da escrita, nesse final do período neolítico, encerra-se a pré-história e começa a história. Porque a partir daqui, toda essa vivência do ser humano passa a ser registrada através da escrita e uma nova vivência é contada. A chamada Era dos Metais, que ocorre por volta de 6.000 anos antes de Cristo, dá então início à confecção de armas e diversos instrumentos. Muitos instrumentos de pedra foram substituídos pelos de metal e uma nova estrutura urbana surgiu. Primeiro, o homem começa a trabalhar com o cobre, depois o bronze e mais tarde utiliza o ferro. O homem aprendeu nesse período que aquele metal derretido, que antes era trabalhado com marteladas a frio, depois esquentando ele descobriu que esse metal podia ser moldado com mais facilidade, o homem passou a fazer formas de barro para colocar esse metal derretido e ele então descobre que pode criar uma nova arte, utilizando esculturas feitas no barro, que com um molde de barro ele preenchia com metal e ornamentos, decorações, adereços passaram a ser fabricados. Joias feitas em metal passam a se tornar importantes adereços na vestimenta das pessoas. Já não há mais vestígios daquele homem primitivo, que com o tempo foi se transformando até agora se tornar nesse momento histórico um homem urbano que habita uma sociedade com leis complexas, uma estrutura de relacionamento entre as pessoas complexa e com uma arte muito mais elaborada. Nas férteis terras do Vale do Nilo surge o Império dos Faraós. No Vale dos rios Tigre e Eufrates,
A Mesopotâmia, que hoje corresponde às terras do atual Iraque, Kuwait, Síria e até mesmo fronteiras da Turquia e Irã, trouxe grande contribuição para a nossa sociedade atual. O Egito e a Mesopotâmia são considerados berços da civilização atual. E é no período dessas grandes civilizações que encontramos os registros escritos mais antigos da Antiguidade Clássica. Termina assim a pré-história, e com o surgimento da escrita e dessas grandes civilizações, iniciamos uma nova jornada pela história. A partir desse ponto, a humanidade começa uma nova trajetória, a chamada Idade Antiga.